As compensações mais comuns nos exercícios. E é importante, é bom demais a gente poder falar desse assunto, para eu poder evitar, para eu poder prevenir problemas, lesões, dores. Bacana, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. E eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Nós vamos falar sobre as compensações. Compensações que eu faço durante os exercícios por N motivos. Um deles é o excesso de peso e isso leva um risco maior de lesão. Leva a eu utilizar músculos que não precisavam ser utilizados. Bacana poder falar disso, né? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? Você dá oportunidade de outras pessoas terem acesso a todo esse conteúdo. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça essas compensações. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Então, do que nós estamos falando exatamente para colocar todo mundo na mesma página? São movimentos compensatórios. Então, eu estou fazendo um exercício para um músculo específico e acabo utilizando outro músculo para compensar aquele movimento. Muito comum, o que acontece, acabei de falar, é quando eu coloco peso demais, eu estou excedendo a quantidade de peso que eu posso levantar, o excesso de peso. E são muito comuns. A gente vê no nosso dia a dia, né? Você entra num centro de treinamento, numa academia, você vê as pessoas realizando os movimentos com compensações. De tal forma que é tão comum que eu começo a achar que é normal. Eu confundo comum com normal. Quando o comum é muito comum, a gente acaba achando que ele é normal. Mas não é. Comum é frequente. Normal é porque era para estar acontecendo exatamente daquele jeito. E aí gera uma certa confusão na nossa cabeça. Vamos lá, vamos entender isso de uma forma um pouco mais profunda. Essas compensações, elas não são bem-vindas. Por quê? Elas podem gerar dor, elas podem gerar lesões, outros músculos que não eram para estar participando do movimento começam a participar, roubam a energia, né, de ativação que eu estou colocando naquele músculo, né, rouba a capacidade daquele músculo ser ativado, ser recrutado pelos outros músculos que estão sendo outros ou apenas um, né, que estão sendo recrutados de forma inadequada. É assim, muitas vezes imperceptível. A pessoa que está fazendo não percebe, ela não vê que ela está fazendo daquele jeito. Por isso é importante ter um especialista, ter ali um profissional com conhecimento para poder chamar atenção e falar, olha, eu vou contar histórias aqui, né? Vou contar histórias de pessoas que eu acompanho, vou mostrar aqui, né, cada compensação dessa para a gente não deixar no ar, para a gente aprofundar. Agora, o que acontece? As pessoas, por ter essa visão dessa confusão do comum com o normal, elas acreditam que a forma adequada de fazer é aquela. Aquele é o jeito de fazer. Até porque eu venho fazendo desse jeito já há muito tempo e eu vejo as outras pessoas fazendo desse jeito há muito tempo. Percebe? Isso gera uma confusão muito grande na cabeça da pessoa. E, de fato, quando a gente fala disso ou quando expõe alguma situação ou enfim, qualquer situação dessa, a pessoa ela acredita que ela faz da forma adequada e que aquele jeito é o jeito adequado de fazer. Mas não é. E eu garanto que não é. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995, ó. Tem bastante tempo. Então eu já vi muitas pessoas fazendo da forma adequada, fazendo da forma inadequada, tendo dor, não tendo dor, tendo lesão, não tendo lesão,
muitas vezes a pessoa me procura já com lesão, com uma lesão instalada, e algumas vezes essa lesão ela é irreversível. Não tem mais o que fazer. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. A outra, ela acha que o jeito que ela está fazendo é a forma adequada. E ela acha, algumas pessoas acham que é a única forma de fazer. A forma de fazer é essa, é a única, não tem outra forma de fazer. E eu garanto que tem. Tem uma forma muito mais adequada de fazer, muito mais quadradinha, fechada, selada, que eu faço o movimento concentrado, utilizando só o músculo que tem que ser utilizado. Os outros músculos participam? Sim, participam. Como que eles participam? Estabilizando o movimento. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo esse exercício aqui, né, de rosca, eu tenho uma tendência do meu tronco, né, acompanhar o movimento. Eu tenho que ter um músculo aqui atrás que estabiliza o meu tronco. Então, são os músculos estabilizadores. Estabiliza meu ombro para poder fazer o movimento. São músculos estabilizadores. Eu tenho alguns músculos que ajudam no movimento, que fazem parte do movimento. Então, por exemplo, eu tenho um músculo aqui, ó, que sai do punho, né, sai do antebraço, vem até aqui, e esse músculo ele participa do movimento, mas não é o principal. O principal para esse movimento é o músculo que está aqui, ó, do muque, que é o bíceps, e o músculo que fica abaixo dele. Em relação à profundidade, ele fica mais profundo, mais perto do osso, do braço, do húmero, que faz parte desse movimento também, que é o braquial. Então é o bíceps e o braquial. Esses são os músculos principais. Então eu preciso entender isso. Tem outros músculos participando, mas eles não podem roubar a ativação do músculo principal, o movimento gerado pelo músculo principal. Eles não podem roubar a exigência que tem que ser feita no músculo principal. Esse é o ponto muito importante. Então, pensar que a forma adequada é essa, ou que é a única forma, não é uma boa forma de pensar quando a gente fala desse assunto de compensação. Então tá, Eduardo, já entendi. Então o que eu preciso fazer? Qual que é o caminho que eu sigo aqui agora? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer quais são essas compensações. E eu vou mostrar aqui cada uma dessas compensações. Eu vou mostrar alguns exercícios, não dá para a gente mostrar todos, né? Senão a gente ficaria aqui muitas horas fazendo isso. Mas eu vou mostrar alguns. E aí eu vou conhecer essas compensações, esses movimentos, esses exercícios, e eu também vou entender. Eu sempre prezo por isso, porque não basta eu conhecer. Eu sempre dou esse exemplo. Pega uma criança e pede para a criança fazer algo. Muitas vezes a criança não faz. Por que ela não faz? Porque ela não entendeu. Ela não entendeu qual a importância dela fazer. Se ela não fizer, o que vai acontecer? Se ela fizer, o que vai acontecer? Ela não entendeu. Então, eu preciso deixar claro para a pessoa entender exatamente quais são essas compensações, qual é o movimento, o que acontece, o que vai acontecer se ela fizer, o que vai acontecer se ela não fizer. É muito importante. Então, uma fase é conhecer, a outra fase é entender todas essas compensações e os movimentos. É isso que eu preciso. Esse é o movimento que eu aluno, né, eu usuário, eu atleta, eu esportista, preciso fazer. Né? Conhecer e entender. Como eu disse, né, muito tempo trabalhando na área, desde 95, tenho centenas de histórias para contar, mas a gente ficaria horas aqui para contar todas as histórias. Eu vou contar algumas histórias marcantes mais recentes de pessoas que eu acompanhei. Tem uma aluna que nos procurou e eu sempre falo isso, né? Quando o aluno ele já é experiente, ele já tem contato com o treinamento, ele já treinou em outros locais, muitas vezes, para mim, é pior, porque ele vem com vícios. Eu preciso fazer ele desaprender a fazer como que ele faz e reaprender a fazer da forma adequada. Então dá um pouco mais de trabalho. E veio uma aluna há pouco tempo atrás exatamente desse jeito. Então eu tive um gasto de energia ali, investi um tempo para fazer ela reaprender o movimento. Né? Primeiro desaprender o que ela já tinha aprendido e reaprender a forma adequada. E deixei claro a importância de tudo isso. Em cada movimento eu fui explicando a importância dela pegar o jeito certo de fazer.
dela não fazer da forma inadequada, o que ia acontecer? O prejuízo que a gente ia ter, a perda da eficiência que ia ter para aquele músculo específico por estar usando outro músculo para fazer o movimento, o risco de lesão, o risco de machucar. Então eu fui explicando tudo isso para ela poder vir comigo, né? Ela comprar a ideia comigo e investir ali a energia dela também para fazer da forma adequada. Porque senão o aluno não pega. E aí ele não vai levar tão a sério o que está sendo falado. Tem um outro aluno, é um senhor já, e ele teve uma alteração bem complicada. Ele teve uma rabdomiólise pelo uso de estatinas, né, de simvastatina, que é uma medicação que é usada para diminuir a pressão arterial, só que ela tem um impacto muito grande no aparelho locomotor. E ele acabou estou resumindo a história, né? Ele acabou evoluindo para uma rabdomiólise, teve que fazer, ficou hospitalizado, enfim, deu uma parada nos rins dele, né? Pelo excesso de quantidade de células ali, de resíduo de célula na corrente sanguínea, né? Filtrando pelo rim, enfim. E aí ele me procurou, né? A esposa dele me procurou para fazer um trabalho com ele, e a gente já está fazendo esse trabalho faz algum tempo, e ele ainda tem um certo déficit, né? Motor. Então ele de vez em quando compensa, então tem que ficar em cima, prestando atenção. Ó, cuidado aqui, estabiliza o tronco, flexiona o joelho, estabiliza aqui, né? Para ele poder fazer o movimento da forma adequada, da forma que eu quero que ele faça, sem compensações. E um aluno novo, começou agora, já treinou muito, teve muita experiência com treino, treinou lutas. Então esse tipo de aluno, exatamente como ela, ele vem já com vícios, ele já vem utilizando movimentos compensatórios associados ao movimento principal. Mas por que eu estou contando essas histórias? Estou contando essas histórias para falar que é o dia a dia, para não falar que é um ET, né? Que é algo que não existe. O que eu falo aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo no dia a dia, o que eu ouço das pessoas que eu acompanho no dia a dia. Então é skin the game, campo de batalhas, atendendo pessoas de fato, real. E ele veio já com alguns vícios de movimento, e aí estamos no começo, né? Estamos nas primeiras semanas, aí eu já fui lapidando, mas bacana porque ele é um cara preocupado, ele quer ajustar, ele quer fazer adequado, ele quer fazer da forma adequada, ele não quer correr risco de lesões, até porque ele já teve algumas lesões, inclusive me procurou já com algumas lesões, ombro, dor lombar, lesão no cotovelo, ou algumas lesões, né? Algumas lesões. Então ele quer prevenir, né? Ele não quer ter mais lesão ainda, ele não quer ter mais dor ainda. Então ele é bem atento, ele presta muita atenção e claramente é aquela pessoa que você vê que quer fazer da forma adequada, que quer fazer o certo. Então, essas histórias que eu conto, elas mostram que acontece. Elas mostram que tem como corrigir, que tem como fazer o adequado, que isso não vai prejudicar nada do treino. Pelo contrário, vai melhorar a performance do treino. Eu vou ter mais rendimento no treino, meu treino vai ser mais eficaz, eu vou ter mais resultado com aquele exercício que está sendo feito sem usar das compensações. E aí, quem está vendo se inspira, quem está vendo se encoraja de fazer o que tem que ser feito, se encoraja de fazer da forma adequada, se encoraja a evitar esses movimentos compensatórios que a gente vai mostrar ainda um pouco mais para frente, que é o problema, que é o pilar central do nosso assunto, que danifica muitas vezes o aparelho locomotor de uma forma irreversível. E eu falo isso, né? Me dói o coração quando senta uma pessoa que eu vou atender e ela já tem uma lesão irreversível. Não tem mais o que fazer. Poderia ter sido feito lá atrás, preventivamente, mas não foi feito. E aí a pessoa já está ali, num quadro, muitas vezes, que eu vou só tampar o sol com a peneira, como diria minha mãe, só paliativo. Efetivamente não tem como reverter o quadro. Por exemplo, teve um desgaste da articulação, da cartilagem articular. Não tem o que fazer.
Diminuiu o espaço entre uma vértebra e outra porque desidratou o disco. Não tem o que fazer. Então, vamos cuidar para evitar chegar nesse ponto. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo, mas eu sempre fiz assim. Sabe que oração agora? Olha lá, vamos olhar ali. Que oração? É hora de dar desculpas. Hora de dar desculpas. Sim, nós damos desculpas. Sempre que possível, e que a gente precisa fazer uma mudança de rota, que a gente precisa fazer uma mudança de direção, nós damos desculpas. Eu falo que as desculpas, elas ficam aqui na nossa frente, aqui, ó. A gente vai lá e, ó, pega uma para justificar a nossa baixa performance, para justificar a nossa falta de ação, para justificar a nossa ação equivocada, a nossa ação que na verdade não deveria estar acontecendo. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Essa é a desculpa mais difícil de ser trabalhada, porque a pessoa já tem resultado, está dando certo. E eu sempre falo o seguinte: você vai esperar dar errado? Não, né? Vamos agir preventivamente. Está tendo a oportunidade de ter um especialista aqui entregando de bandeja, de forma gratuita, a forma adequada de fazer para evitar problemas lá na frente. E não é evitar um problema ilusório, evitar um problema que acontece no dia a dia, que eu recebo pessoas aqui machucadas. Eu sempre fiz assim e nunca tive problemas. Então tá, eu vou esperar ter problemas para fazer. Não, eu vou agir já, agora, preventivamente. Eu vou evitar ter problemas. É muito melhor eu poder evitar ter problemas. Concorda comigo? Eduardo, é assim, eu já vi aqui, eu até vi lá as correções, eu vou ter que fazer com muito menos peso. Sim, vai ter que fazer com menos peso. Por quê? Eu estou fazendo com mais peso porque eu não estou usando só o músculo que tem que fazer, eu estou usando vários outros músculos que não tinham que estar trabalhando. Não, Eduardo, é assim, ó. Eu ouvi você falando tudo isso, eu ouço as pessoas, eu vejo as pessoas aqui, ó. Todo mundo faz assim, cara. Todo mundo faz assim. Só você que está falando o contrário. Não é porque todo mundo faz o errado que ele se torna certo. E não é porque ninguém está fazendo certo que ele vira errado. E se todo mundo aqui do meu convívio está fazendo desse jeito, eu preciso ver as minhas referências. Eu preciso ver o ambiente que eu estou inserido. Muito provavelmente eu estou num ambiente inadequado. Então, essas desculpas não colam. Sempre fiz assim e assim, nunca tive problema. Vou esperar ter problema? Eu sempre fiz assim e tudo deu certo. Vou esperar dar errado? Eu vou ter que diminuir o peso. Mas assim, é um outro fator importante, né? Eu estou lá para levantar o máximo de peso possível de qualquer jeito. Eu estou lá para levantar um peso, para gerar um estímulo nessa musculatura, para ela se desenvolver. Não, eu estou lá para levantar peso. Ok. Ainda assim, vamos supor que a pessoa faz um treino de força. Ainda assim, eu tenho que respeitar o movimento. Porque senão eu vou levantar esse peso, muito peso, por algum tempo. E daqui a pouco eu vou ter uma lesão e não vou conseguir levantar mais nada. Todo mundo faz assim, já conversamos, né? Acho que ficou claro que eu estou dentro do ambiente que não é um ambiente adequado para mim, não é um ambiente propício para mim. É um ambiente que a grande maioria das pessoas fazem errado. E não é o que eu quero. Eu quero fazer da forma adequada. Aí a pessoa ouve tudo isso e ela está lá do outro lado, né? Tem um lado que as pessoas estão dando desculpa e tem um outro lado que a pessoa acredita que ela viu aqui mais ou menos e ela já vai fazer e vai dar certo. E ela faz as correções, mas ela corrige parcialmente. Não adianta corrigir parcialmente. Não adianta corrigir parcialmente. Não é hora de eu ser criativo. É hora de eu seguir. Simples assim. Ou a pessoa corrige por um tempo e depois ela não corrige mais. Aqui na VIP, a VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui em Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer, fazer uma visita. É um convite que eu estou te fazendo.
Aqui na VIP, a gente não monta ficha de treino. A gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. E aí, vamos imaginar aqui na VIP, né? A pessoa corrige nessa ficha e na próxima ficha ela já volta a fazer como estava fazendo antes. Não vai resolver. Não é corrigir por um tempo, corrigir dentro de um período de treino, corrigir dentro de um ciclo de treino. Não, ela tem que corrigir mesmo, para valer. Não adianta corrigir mais ou menos nem por um tempo. Ou ficar ouvindo diquinhas na internet. Eduardo, mas eu estou aqui na internet pegando suas dicas. Primeiro que eu não estou dando dicas. O que eu faço aqui são as minhas recomendações, ok? E aí a pessoa fica pegando diquinha aleatória, junta tudo isso e monta um Frankenstein que não vai levar para lugar nenhum. Ou ficar observando os colegas de treino, que eu já falei aqui. Dependendo do ambiente que eu tô ferrado. Ou pior, né? Pegar informação, pedir informação para o colega de treino. Quem é esse colega de treino? Que base que ele tem para me falar alguma coisa? Qual é o conhecimento que esse cara tem para me falar alguma coisa? Não é assim. Não é assim. Não é o caminho que eu devo seguir. Então tá, Eduardo. Já entendi. Sem desculpas e sem ficar querendo resolver de uma forma inadequada. Agora vamos ver quais são essas compensações na prática, lá na sala de musculação. Eu estou aqui na sala aqui em cima, né? Vamos lá na sala, lá embaixo, para poder ver na prática acontecendo. E a sala de musculação é lá, naquela porta. Fui! Então vamos lá falar das compensações. Quando eu uso outros músculos, outras estruturas para contribuir para o exercício, para ajudar no exercício. Eu estou roubando, né? O nome disso é roubando. Então vamos falar aqui da rosca. Então eu pego a barra aqui, ó, barra W, e vou fazer um movimento de rosca, né? E aí, muitas vezes a pessoa faz assim, ó, tá? Jogando o quadril para frente, jogando o quadril para frente e o tronco para trás. Com isso, eu sobrecarrego essa região da lombar pela postura que é feita aqui, ó, com a pelve sendo direcionada, sendo anteriorizada. Isso leva uma posição ruim para a lombar, aumentando a curvatura da lombar, diminuindo o espaço que tem entre as vértebras, na região posterior das vértebras, e fazendo uma abertura anterior das vértebras, favorecendo que o disco anteriorize. Essa é uma das compensações, e ela normalmente acontece quando eu coloco muito peso, e aí eu não estou aguentando, e aí eu vou jogando, né, dessa forma, sobrecarregando a lombar de forma desnecessária. Agora vamos falar da elevação lateral. Estou com 2 halteres aqui, né? Esse exercício de fazer essa abertura lateral assim, ó, né? Esse é o movimento, tá? E o que acontece normalmente? As pessoas, elas deixam o peso vir aqui na frente, tá? E, ao invés de terminar o movimento aqui no lateral, elas deixam o peso vir aqui na frente. E aí elas geram um embalo para subir o peso. Então elas fazem isso aqui, ó, e ó a lombar trabalhando aqui, ó, a lombar fazendo um movimento aqui, ó, tá? Ó. E aí, o que acontece nessa compensação? Normalmente também quando eu coloco muito peso, o que acontece nessa movimentação? Eu uso a lombar para fazer um movimento que quem tinha que fazer era o deltoide, esse músculo do ombro aqui, que faz esse movimento. E como eu venho embalado, eu acabo até passando da altura do ombro, que também é lesivo. Não é o nosso assunto aqui agora, então não vou aprofundar, mas também é lesivo. Mas, voltando na compensação, né? Essa compensação com a lombar, né? Sobrecarrega a lombar, coloca a lombar também numa posição, uma postura inadequada, igual a da rosca, anteriorizando a minha pelve, minha bacia, colocando a lombar também na mesma posição, né? Exigindo aqui, né,
uma extensão maior da coluna lombar, uma abertura anterior, promovendo um deslizamento anterior do disco e uma compressão, né? Um contato entre as superfícies articulares posteriores da vértebra de forma desnecessária. Não tem para que fazer isso. Ah, mas eu coloco mais peso. Coloca mais peso, mas divide o peso com a lombar. Então não tem sentido. Então coloca menos peso e usa só o deltoide para fazer o movimento. E para fechar, nós vamos falar do exercício para o glúteo. Exercício de 4 apoios. Esse exercício aqui, ó, que é feito nessa posição. O que acontece aqui? Nessa posição de 4 apoios, quando eu faço o movimento aqui, ó, eu acabo fazendo o movimento aqui também, ó. Então presta bem atenção nessa região durante o movimento, ó. E aí, essa região aqui fica fazendo um movimento dinâmico, ajudando a subir o peso, ajudando a fazer o movimento, tirando a exigência do glúteo. Essa é uma compensação muito comum. Então eu tenho que estabilizar essa região, estabilizar essa região da lombar, essa região aqui, ó, tem que estar estável para eu poder fazer o movimento só usando o glúteo, sem ficar, ó, movimentando a lombar junto, né? Que é o que acontece. Eu faço o movimento aqui de hiperlordose. Toda vez que eu faço o movimento, eu faço hiperlordose para ajudar, para compensar o movimento. E isso também acontece costumeiramente quando eu coloco bastante peso. Quando eu coloco bastante peso, eu acabo ajudando com a musculatura da lombar. E aí começa a dor na lombar. E a pessoa fala, ah, quando eu faço glúteo eu tenho dor na lombar. Exatamente por causa disso. Voltando. É isso. Tá visto, não é mesmo? Tá visto. Quando a gente vê, não tem como desver. E quando a gente ouve, não tem como desouvir. A ignorância era uma bênção, agora não é mais. Agora eu sei exatamente as compensações, eu sei exatamente o que tem que fazer. Não é mais a ignorância uma bênção. Agora eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Lógico, isso fez sentido, né? Isso fez sentido. Porque não adianta vir aqui encher a cabeça de informações, de conhecimento e não colocar em prática. Vai adiantar nada. Eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso implementar no meu treino exatamente o que foi falado aqui. Se fez sentido, naturalmente. Óbvio, né? Óbvio que se fez sentido. E talvez não sejam todas as compensações que eu estou fazendo. Talvez não sejam todas as compensações que fizeram sentido para mim. Ok, não tem problema. Não tem problema. Mas não adianta contar no almoço de família, contar no happy hour da empresa e não usar no dia a dia, não vai mudar nada. Zero mudança. Então o que eu faço, Eduardo? Eu preciso conhecer as compensações. Fizemos isso agora. Eu preciso entender as compensações. Fizemos isso agora também. Conhecemos e entendemos. Agora, eu preciso, se fez sentido, eu preciso implementar no meu dia a dia. Eu vou ver ali os movimentos que precisam de correção, dos que a gente falou. Quais são os movimentos que eu preciso corrigir, que eu estou compensando, para eu evitar essas compensações? E aí, fazer. Ah, eu faço sozinho. Filma, põe o celular, dá um jeitinho ali de arrumar o celular com peso, com anilha, com halter. Põe ele ali, filma, vê como é que está o seu movimento. Se é possível, né? Pede para alguém olhar o seu movimento. Filmar é muito bom, porque a gente consegue ver a gente mesmo, né? E normalmente a gente não vê, mesmo que a gente está fazendo no espelho. A gente não consegue ver tridimensional. Uma filmagem eu consigo. Eu filmo de frente, filmo de lado, filmo de costa, filmo do outro lado. Eu vou mudando ali as posições e consigo ver de uma forma mais tridimensional. Faça isso. Ou peça para um especialista que observe. Ah, Eduardo, eu acho que eu preciso da sua ajuda para poder ajustar esses movimentos. Esses dias eu atendi um cara que veio da Suécia, até gravei vídeos inspirado nas correções que eu fiz com ele. Então assim, ele veio de lá
por uma dúvida que ele tinha das alterações posturais possíveis que ele tinha no corpo dele. Eu observei ali, fiz uma avaliação para entender as alterações posturais, as possíveis alterações posturais que ele achava que tinha. E aí, conversando, eu vi que ele treinava, um cara forte, né? E aí, conversamos sobre treino, eu falei, cara, que tal você vir aqui, fazer um treino, fazer os exercícios que você faz, do jeito que você faz, para eu poder ver como é que você está fazendo e poder te ajudar com relação a isso. Ele veio, tinha várias correções para serem feitas, mas várias. Ele ficou impressionado com isso. Então, muitas vezes ter um especialista para olhar e dar uma opinião e ajustar e mostrar o que precisa ser ajustado é bacana. Se eu tenho essa oportunidade, por que não usá-la? Não é mesmo? Então, conhecer, entender e aí ação, implementar, fazer as correções, fazer os ajustes necessários. Quero convidar para você fazer uma experiência. A experiência é o seguinte. Primeiro, corrija um de cada vez. Foca. Esse aqui é o principal que eu quero corrigir. Então foca nesse aqui, vamos corrigir esse. Ok. E se possível, vamos corrigir da seguinte forma. A primeira série eu vou fazer como eu já estava fazendo antes. A segunda série eu vou fazer a correção. Porque aí eu vou conseguir perceber a diferença de um jeito de fazer e do outro jeito de fazer. É muito bacana isso. Eu ter esse poder de comparação, poder comparar uma forma e outra de ser feita. E aí sim, eu registro isso em cada célula do meu corpo. Eu registro isso aqui, não tem como esquecer. Eu vi exatamente o que estava acontecendo, aonde que eu estava errando, aonde eu precisava de ajustes. É muito bacana. Então, é um convite para uma experiência para a gente fazer junto. E aí, depois de tudo isso, faz o seguinte, que eu sou curioso para um caramba. Comenta aqui como é que foi para você. Que correção você já conhecia, que compensação que você já conhecia, qual que você achou que não tem nada a ver, qual que você já conhecia e foi um reforço, foi bom você ter ouvido. Comenta como é que foi para você, para a gente poder trocar ideia. E aí, faz o seguinte, talvez você tenha lembrado de alguma pessoa, falou, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso que o Eduardo falou, essa pessoa tinha que estar aqui ouvindo. Então, faz o seguinte, compartilha com essa pessoa, compartilha agora com essa pessoa. E dá uma curtida, porque quando você curte, você vai dar a oportunidade de outras pessoas terem acesso a tudo isso. É uma forma de eu transbordar, de eu contribuir com a sociedade, de eu dar acesso a outras pessoas a esse conteúdo. Quando eu curto, é isso que acontece, porque o YouTube entende que o conteúdo é bacana e ele mostra isso para outras pessoas. E se você não está seguindo ainda, comece a seguir, para não perder conteúdos bacanas como esse aqui que você acabou de ver. Agora é a hora de fazer a ação. Agir. Seu próximo treino já vai ser com essas correções para evitar essas compensações, ter ainda mais desempenho no seu treino, evitar ter problemas, evitar lesões, evitar dores. Bacana, né? Bora fazer acontecer. Vem comigo, fica a dica. Valeu!